Da igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a se colocar de pé para orarmos, iniciarmos esse tempo de adoração ao nosso Deus, depois de uma manhã abençoada de instrução da palavra, que eu tenho certeza que foi edificante para a sua vida, tenho certeza que os professores foram usados por Deus, cada discípulo que estava participando foi usado por Deus para edificar ainda mais a sua vida na presença do Senhor. E nesse tempo agora de culto, eu quero convidar você a adorar ao Senhor com o seu melhor, a expressar diante do Senhor a sua adoração, em nome de Jesus, que você possa nessa manhã iniciar esse dia agradecendo a Deus, agradecendo pelo fato de você estar aqui, agradecendo pela sua vida, agradecendo por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Não faltam motivos para agradecermos ao Senhor, e eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e já agradecer aí no seu lugar, apresentar os seus motivos de ação de graças ao Senhor. Agradeça a Ele pela tua vida, agradeça a Ele por mais uma semana que se inicia, agradeça ao Senhor pelo cuidado que tem sido derramado sobre você, mesmo no meio da tempestade, Jesus continua no barco da sua vida, Jesus continua cuidando, zelando pelo seu caminhar. Você está na presença de Deus. Onde há a presença do Senhor, onde o Senhor está, há liberdade, há cuidado, há renovo, há renovação de alegria, renovação de forças. O Senhor está aqui nessa manhã para fortalecer a cada um de nós. Comece agradecendo então, enquanto você agradece, isso te fortalece também, sabe por quê? Isso traz à sua memória aquilo que alimenta a sua esperança. Cada motivo de gratidão, cada agradecimento aqui nesse lugar é algo a mais que nos motiva a continuar caminhando ao lado do Senhor, porque nós percebemos que Ele é bom, Ele é muito bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez se cumpre aquela palavra que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nessa manhã as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nós. Estamos aqui, Senhor, graças ao teu amor, graças à tua graça maravilhosa, que se renova, Senhor, que nos lembra que o preço foi pago na cruz, que nos lembra que a liberdade na nossa vida, Senhor, hoje podemos entrar na tua presença, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos acolheu, e nós te louvamos por isso, Senhor. Seja adorado aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada família aqui representada. Senhor, que seja uma manhã de celebração na tua presença. Toma nas tuas mãos a vida do Rogério, toma, Senhor, a vida do Tiago, toma, Senhor, a vida da Fernanda, a vida do Rafael, da Ana, Carla. Senhor, toma cada intercessor da tua casa, toma, Senhor, cada discípulo aqui nesse lugar. Flua, Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, nós vamos fazer aqui a leitura desse texto bíblico e nos prepararmos para adorar ao Senhor. Eu quero ler com você Romanos capítulo 11, versículo 33, Romanos 11, 33, esse texto que nós vamos ler é um hino que o apóstolo Paulo inclui na carta aos Romanos, um hino de adoração ao Senhor, uma expressão de louvor a Deus. Romanos capítulo 11, nós vamos ler o versículo 33 até o versículo 36, todos encontraram aí, amém? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele
e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Declare bem forte aí no seu lugar, diga: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Adore ao Senhor com o seu melhor nessa manhã em nome de Jesus. Adore ao Senhor com alegria. Louvemos ao Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, Deus do impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, pois sei que não estou, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Senhor, venha meu e cumpra em mim o teu querer, Deus impossível. Não desistiu de mim, a sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim, a sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, yeah. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível.
impossível, Senhor. Queremos, Senhor, estar mais perto de Ti, Senhor. O lugar mais alto que podemos estar, Senhor, é aos Teus pés, Senhor. Oh, Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti. Erga suas mãos. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim Teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor. Em Betel alcançará padrão de amor. Sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, no céu com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti, meu Deus, de Ti, meu Deus, de Ti, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei
meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Está nas mãos do meu Jesus que vive. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Amados, esse é o tipo do louvor que aquece o nosso coração. Nosso Senhor vive, o nosso Senhor venceu a morte. E é interessante, num detalhe desse último hino que nós cantamos, é que nós não precisamos temer. A gente não precisa temer porque Ele vive, e o motivo disso é porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, Ele garante essa vitória a cada um de nós também. A morte é apenas uma passagem. A coisa que os homens mais temem nessa vida é aquilo que nós olhamos e já sabemos que venceremos ela também, porque Cristo venceu. Cristo venceu. E eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, entregando ao Senhor a nossa adoração. Ore comigo, ore aí no seu lugar. Ofereça ao Senhor nesse momento a sua adoração a Ele. Fala: Senhor, receba os louvores que nós cantamos. Receba, Senhor, cada aplauso. Receba, Senhor, cada expressão de adoração, cada glória a Deus, cada expressão espontânea de adoração aqui nesse lugar, Senhor. Tudo é para Ti, Senhor. Nós realmente, Senhor, fazemos tudo para o Senhor aqui nesse lugar. Que o Senhor possa se alegrar com a adoração do Teu povo, que se reúne para Te adorar aqui nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder cantar essas verdades espirituais tão tremendas. Que o Senhor continue, Senhor, nos possibilitando cantar, louvar ao Teu nome, Senhor, com toda a alegria do nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor possa também derramar sobre nós alegria, Senhor, para continuar caminhando. Sabemos que os dias são difíceis, mas como nós acabamos de cantar, Senhor, nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer num novo dia, há um futuro e uma esperança, Senhor, para o Teu povo. Nós Te louvamos e oramos assim em nome de Jesus, amém, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aproveitando que você ainda está de pé, abra sua Bíblia aí, Romanos novamente. Nós vamos ler a palavra do Senhor que será ministrada nessa manhã, dando continuidade à série de mensagens sobre relacionamentos, baseados aí em Romanos 12, Romanos 13. Na semana passada, nós fizemos a leitura do texto bíblico e falamos sobre o relacionamento consigo mesmo. À noite falamos sobre o relacionamento com o próximo. E nessa manhã nós vamos falar sobre relacionamento com as autoridades. Romanos capítulo 13, o versículo 1 até o versículo número 7. Que nessa manhã essa palavra ela possa nos instruir, gerar ainda mais crescimento na nossa vida, para a nossa caminhada. Romanos 13, versículo 1, na medida que você for encontrando aí, já acompanhe
atentamente a leitura do texto bíblico que diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa manhã pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra e que seja ela nos instruir aqui nessa manhã. Senhor, que não seja a palavra do homem, que não seja, Senhor, nada direcionado pelo coração humano, mas pela revelação da tua palavra. E que nós possamos ter um coração ensinável, Senhor, para receber dela e também colocá-la em prática na nossa vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar nessa manhã. Vamos falar sobre esse assunto. E, amados, uma das coisas que, inclusive conversando com amigos pastores, a gente fala bastante a respeito disso. Quando nós trabalhamos com série de mensagens, Viviane, nós temos a oportunidade de trabalhar todos os textos bíblicos que estão diante de nós. Nós estamos numa série baseada em Romanos 12, 13, que fala sobre relacionamentos. E nós chegamos a um tema que sabemos que é um tema muito sensível quando nós falamos sobre autoridades, quando falamos sobre questões relacionadas a políticas em diversas esferas, mas nós estamos nessa série e chegamos a esse texto e a palavra nos instrui a respeito desse assunto e não devemos ignorá-la, mas devemos ler essa palavra e entender qual que deve ser a postura de um cristão diante das autoridades que estão aí constituídas. E alguns comentários introdutórios são importantes de dizer aqui para os irmãos, para nos direcionar nessa ministração. Para começar, que nós vamos falar sobre autoridades aqui, mas nós não vamos fulanizar aqui essa mensagem e falar a respeito de A ou de B. Fique tranquilo, porque não vai ter nenhuma apologia política aqui, até porque é sempre bom lembrar, o altar é do Senhor Jesus Cristo, amém? Então aqui nós pregamos a Cristo, então nós não vamos fulanizar a mensagem, fique muito tranquilo com relação a isso. Nós vamos expor aqui nessa reflexão os princípios bíblicos que devem nortear o nosso comportamento com relação às autoridades e vamos fazer uma reflexão madura para que nós sejamos também irrepreensíveis nessa área. Porque, irmã Elza, hoje o mundo está efervescente. Você liga a televisão, você percebe que está prestes a qualquer momento estourar um conflito armado lá na Ucrânia, você vê que o mundo inteiro está tenso. Quando nós falamos sobre política e a gente observa o que acontece países por aí afora, o mundo vive uma instabilidade em diversas áreas, inclusive nessa também. Então é um assunto muito sensível. E aí, Patrícia, a gente vai olhar nessa manhã o que a palavra nos ensina para a gente se comportar, Simone, durante esse período que nós vivemos. Porque nós temos um Deus que nos orienta, amém? O nosso Deus, ele nos dá direção. E a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, nessa ministração, é falar sobre qual era o contexto quando o apóstolo Paulo escreve, Celinha, essa palavra aqui. Porque nós lemos aqui, por exemplo, lembra aí novamente o versículo 1, olha o que diz o versículo 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores.
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando o apóstolo Paulo escreve essa palavra aqui, William, e nós precisamos entender que o momento não era um momento muito tranquilo também. A carta aos Romanos foi escrita aproximadamente no ano 57 depois de Cristo. E 10 anos antes, Eliane, aconteceu uma situação em Roma que gerou muitos transtornos. Aproximadamente ali o ano 47, estava acontecendo uma grande confusão, Romildo, entre cristãos e judeus dentro de Roma. Os judeus não aceitavam os cristãos dentro da sinagoga e começou aquele alvoroço, até que um belo dia um imperador chamado Cláudio se levantou, Rogério, e decretou o seguinte: todos os judeus estão expulsos de Roma, e expulsou todo mundo. E o cristão naquele momento, Tiago, era tido pela autoridade romana como judeu também. Então, judeus e cristãos, Samiri, foram expulsos de Roma. E aí você imagina o alvoroço, né? Os irmãos tendo que se apressar a ir embora, a igreja sofrendo. Imagina, Ana, você vendo ali o seu irmão, que você aprendeu a conviver com ele durante um bom tempo, indo embora para um lado, você tendo que ir embora para um outro, aquele alvoroço todo. E aí 10 anos se passaram, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, e 3 anos antes dele escrever a carta, os irmãos voltaram para Roma, porque o imperador morreu, e aquela lei caducou, então eles puderam voltar. O ambiente não era tranquilo, Viviane. O ambiente ainda estava ali quente, não era um ambiente tranquilo. E quando Paulo fala sobre autoridade, naquele momento, Fernanda, a autoridade que ele se referia era o imperador. E o imperador não era gente boa com a igreja, não era uma pessoa que você olhava, Tiago, e falava assim: poxa, o imperador é legal demais, né? Eu admiro o imperador. Não, era uma figura, irmã Beth, que não era simpática. Só que mesmo assim, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, amém? O Senhor inspirou aqueles que escreveram a palavra, inspirado pelo Espírito Santo dessa palavra, se sujeitem às autoridades, mesmo que essa autoridade seja o imperador romano que está lá. Por que ele escreve isso? Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. Então, era ainda um momento em que o negócio estava pegando fogo. E quando nós olhamos hoje, nós estamos também diante de uma situação política, de uma situação que também não está tranquila, que não está calma. E aí eu quero convidar você a vir comigo aqui no versículo número 6. Versículo número 6 e versículo 7. Que diz assim: e é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Se você ler depois aqui do versículo 1 até o versículo 7, você vai ver que tem algumas ordens aqui que apontam como que os cristãos naquele momento deveriam se comportar. A primeira coisa é: estejam sujeitos às autoridades, não entrem em movimentos de rebelião, não sejam insurgentes, sejam submissos, né? Se comportem bem ali naquele ambiente. Faça o bem. Outra coisa que ele vai falar no versículo 2, faça o bem, pague os seus impostos, sejam respeitosos e honestos. E nós vemos também na palavra do Senhor, em outro texto, lá em 1 Timóteo, quando Paulo vai falar também sobre orar pelas autoridades, ele vai destacar ali o porquê daquilo, Rafael. Ele vai dizer o seguinte: orem para que vocês tenham paz. O que está por trás de todas essas instruções aqui é o seguinte: cristãos, vocês estão num ambiente em Roma que o negócio está quente, está fervendo, se comportem de maneira pacífica, porque Jesus ensinou, bem-aventurados os pacificadores, porque na paz da cidade, vocês também terão paz. Lá em Jeremias capítulo 29 vai falar sobre isso. Os israelitas estavam na Babilônia, e lá na Babilônia eles recebem uma palavra vinda de Deus: olha, orem pela paz da cidade, porque se a cidade estiver paz, vocês também terão paz.
E em Timóteo ele vai dizer para Timóteo: ora pelas autoridades, porque se houver paz onde vocês estão, o evangelho poderá ser pregado com ainda mais intensidade, com ainda mais força. Então, o cristão naquele momento também em Roma precisava vigiar, Ana, na postura dele, porque a qualquer momento poderia vir um outro decreto daquele que expulsaria os cristãos, e aí tem um grande dano, irmão Romildo. Se os cristãos fossem removidos de Roma, como que o evangelho seria pregado para aquela população? Então, por trás disso tudo aqui, amados, é importante a gente entender: quando eu assumo uma postura que a palavra de Deus me orienta a assumir, não é pelo homem que eu estou fazendo, é pelo Senhor, é pelo reino de Deus, é pela palavra do Senhor que continua sendo pregada, porque, como diz um pregador, e eu gosto muito dessa citação, Celinha, nós somos cidadãos de dupla cidadania aqui nesse mundo. Nós estamos aqui, somos brasileiros, mas a nossa cidadania é do reino dos céus. Então, a gente vive sob a jurisdição maior, a lei maior que rege a nossa vida é outra. E ela está acima de todas as outras leis que os homens possam vir a criar. Antes de tudo, Edgar, nessa terra brasileira que eu piso, pisa aqui um cidadão do reino de Deus. Sou brasileiro por circunstância, nasci no Brasil, mas a minha primeira cidadania é do reino de Deus. Então ele vai deixar muito claro aqui: sejam pacíficos, semeiem a paz, pratiquem o bem, cumpra com seus deveres como cidadão. O próprio Senhor Jesus declarou em certa ocasião, quando viram perguntar para ele, Zelinha, o seguinte: Senhor, é para a gente pagar imposto? Porque a galera também é esperta, né? William, Jesus estava lá pregando lá, falando de um outro reino. Aí irmão Romildo, discípulo, ouviu e falou: opa, peraí, tem uma brecha aí, né? Eu acho que esse discípulo era muito espertinho. Aí chegou para Jesus e Manhãos e perguntou assim: Senhor, a gente então pode parar de pagar imposto, né? Porque a gente não é daqui, o reino é outro, né? E aí Jesus vai falar para eles: não, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A sua responsabilidade como cidadão, ela tem que ser cumprida. Você vive como cidadão do reino de Deus, mas você também se orienta pelas leis que estão regendo aí a vida de vocês. Então, nós como discípulos de Jesus, precisamos entender isso. Repita assim comigo, diga assim: olha, se eu for um discípulo fiel no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro será abençoado. Você crê nisso? Eu creio. Se eu viver a palavra que está sendo anunciada aqui, o lugar onde eu estou, Simone, vai ser abençoado também, porque eu sou um agente abençoador, eu sou um discípulo que causa impacto no lugar onde eu estou. Se você for um discípulo fiel ao Senhor lá no teu condomínio, lá no lugar onde você mora, você vai abençoar aquele ambiente, porque a sua honestidade vai impactar a vida de outras pessoas, a sua fidelidade ao Senhor vai impactar a vida de outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é mecânico, e eu estava falando com ele sobre isso. Eu falei: Léo, o nome dele é Léo. Falei: Léo, imagina se todos os cristãos fossem ali fiéis ao Senhor mesmo em tudo aquilo que eles fazem, inclusive no trabalho deles, o impacto que não ia causar no nosso país, na nossa cidade. Você saber, por exemplo, eu falando com ele, né? Olha, você é mecânico e eu entrego a chave do carro na tua mão com toda tranquilidade, porque eu sei que você vai fazer um serviço correto, porque você é um homem de Deus. E amados, é muito ruim quem aí precisa às vezes, né, de alguém para arrumar um carro, alguém para consertar o encanamento de casa, a chamar um pedreiro, alguma coisa, né? Às vezes quando você não conhece a pessoa, né, irmã, você chama a pessoa lá, fica torcendo para não inventar problema, né? Ih, rapaz, ó, um cano tá furadinho aqui, ó, a gente vai ter que trocar o cano da casa inteira aqui, porque tá tudo ruim, tá tudo podre. Imagina, amados, quando nós entendemos que nós somos sal dessa terra, quando nós fazemos a diferença naquilo que fazemos no cotidiano, impacta na vida de todo mundo. Então, quando você é um cidadão do céu, fiel ao Senhor onde você está, o lugar onde você está, ele é abençoado. É por isso que a palavra do Senhor orienta nesse sentido. Nós vivemos num momento, repito, onde está tudo muito quente, as pessoas estão debatendo cada vez com mais raiva, e às vezes começa a ver o outro como inimigo. Esse mundo precisa de homens e mulheres
pacificadores, como diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, abençoados são aqueles que semeiam a paz. Então nós devemos mostrar para esse mundo o seguinte: é possível sim ser um cidadão ativo, ser um cidadão que participa da vida do seu país, do seu estado, do seu bairro, do seu condomínio, e ainda assim de maneira pacífica, respeitosa e abençoadora. Porque hoje cria-se uma ideia que a única maneira que tem de você debater um assunto é aniquilando a vida do outro. Se a Zelinha gosta de azul e eu gosto de verde, eu quero acabar com a vida da Zelinha, tirar a voz dela de qualquer jeito. Eu não quero dar liberdade para ela falar mais nada em lugar nenhum, porque ela é minha inimiga. Só que o cristão, quando olha, ele vê que o papel dele, onde ele está, é de cooperador. Eu estou aqui para abençoar. Então eu quero que a gente possa ter uma vida cada vez melhor. E é isso que a palavra está falando. E eu quero ainda avançar com você numa outra coisa. É importante a gente aprender a ver a questão da autoridade de uma maneira bíblica e saudável. Esse não é o único texto das Escrituras que fala sobre autoridades constituídas. Devemos sempre nos lembrar que a Bíblia não é um livro de textos soltos que não se conectam, que não conversam. Pelo contrário, existe uma conexão entre os textos bíblicos. Nós estudamos aqui no curso de imersão bíblica que há uma conexão entre textos e livros. Então esse não é o único texto. De repente você pode estar pensando e perguntando assim: pastor, mas e se a autoridade se corrompe? Pastor, e se o líder, se o político, o presidente da empresa, o patrão, se ele se corrompe, o que acontece? A palavra tem alguns textos que tratam sobre esse assunto. Esse de Romanos 13 vai nos lembrar que o Senhor instituiu autoridade. Mateus 22, versículo 21, Jesus vai dizer aos discípulos para cumprirem as suas obrigações: paga os impostos, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Em Atos 5, versículo 29, a palavra do Senhor vai nos exortar que a nossa maior submissão é a Deus. O texto vai dizer o seguinte: é mais importante, Samília, obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando nós estamos diante de uma situação onde uma autoridade tenta nos obrigar a fazer algo que é pecaminoso, a palavra do Senhor nos dá essa advertência: a prioridade é obedecer ao Senhor. Ontem mesmo a gente conversava isso aqui na roda aqui com o Juvenis. Mesmo que você perca de repente um emprego, mesmo que você perca de repente uma oportunidade, um privilégio, um status, alguma coisa, Atos 5, 29 vai dizer: antes é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Não tenha medo dos homens, tema ao Senhor e descanse nele. É o que a palavra diz aqui em Atos 5, 29. E Apocalipse capítulo 13, que também vai falar sobre autoridade, vai nos revelar que existem autoridades, existem pessoas que ocupam posições e que corrompem a autoridade que elas receberam de Deus. Porque isso aqui é importante destacar. Vem comigo de novo em Romanos 13. Olha aqui comigo aqui em Romanos capítulo 13, versículo 4. Olha aí, versículo 4, o que vai dizer: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, não tenha medo. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Ou seja, aquela pessoa que está ocupando aquela posição de autoridade, ela está ali porque Deus permitiu. E aí eu quero entrar em algumas lições práticas para nós aqui nessa manhã, para começar a destacar. Deus instituiu autoridade. Quando eu falo aqui autoridade, agora eu peço muita atenção de vocês para entender isso. Quando eu falo autoridade, eu falo sobre posições de autoridade. O Senhor, Ele cria ordem no mundo. Quando o homem peca, irmão Romildo, o Senhor, Ele cria uma estrutura para que aquele ser humano, para que a raça humana pudesse viver de uma maneira em que ela não se aniquilasse. Então, Simone, o Senhor cria a ordem e coloca leis. Lembra que a gente estudou lá no Antigo Testamento? O Senhor coloca leis para o povo seguir. Por quê? Bíblica básica agora. O homem foi criado bom, amém?
Deus criou e falou o quê? É bom. Só que depois, irmã Beth, ele pecou. E aí ele se torna mal. O ser humano, graças ao pecado, Fernanda, é mal. E se o ser humano é mal, Tiago, não tem como o ser humano querer viver em estado de anarquia, sem controle, sem lei, sem ordem de nada. Sabe por quê? Vai todo mundo matar um ou outro, vai ter gente morrendo de fome, outro vai matar o outro para pegar coisa e tal. Tem que ter ordem. E o texto bíblico aqui diz para nós, o Senhor instituiu a autoridade, Viviane, porque o ser humano se tornou mal. É necessário ter, William, a estrutura de autoridade, porque a pessoa que ocupa aquela posição, ela é encarregada por Deus a manter a ordem na sociedade, no lugar onde ela está. Então, é por isso que Deus cria as posições de autoridade. E diante disso, o Senhor permite agora que as nações, os povos, as famílias se organizem e decidam colocar quem eles querem para ocupar essas posições. E aí eu quero entrar em duas coisas aqui com vocês. Existe na vontade de Deus pelo menos duas partes para nós estudarmos aqui. Existe a vontade decretiva de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. E eu quero te explicar isso para você entender bem. A vontade decretiva, Samile, é aquela que Deus decreta, queira você ou não. Queira você ou não, tem a estrutura de autoridade aí. Né? Tem a estrutura de autoridade lá no teu trabalho, tem lá o síndico do teu condomínio, às vezes é legal, às vezes não é, né? Meu lá é tranquilo, graças a Deus, mas tem lá as estruturas de autoridade na empresa que você trabalha, no país que a gente vive, tem lá, o Senhor decretou, tem posições de autoridade, isso a gente não muda, está decretado. Só que a vontade permissiva de Deus é o seguinte, agora os povos, com a responsabilidade que tem, Eliane, vai escolher quem vai colocar lá e quem não vai. Essa diferenciação que a gente tem que saber fazer, porque às vezes os povos se veem presos diante de determinadas lideranças que são maldosas, que são perversas, porque essas pessoas se defendem da seguinte maneira, foi Deus que me colocou aqui. Só que nós vemos na própria palavra no Antigo Testamento, quando a gente estudou, o que Deus fala para o povo quando ele pede um rei? Olha, vocês vão assumir as responsabilidades agora. Se o rei for bom, vocês vão se dar bem. Mas se o rei for mal, vocês vão chorar e aí a responsabilidade é de vocês. Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade quanto a essa questão da escolha de quem vai estar lá. Quem vai estar lá é a escolha do povo. E nem sempre quem está lá é bom, e nem sempre quem está lá é ruim. Então, isso é importante a gente entender mais uma vez. O versículo 1 de Romanos capítulo 13 vai dizer, estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade, quando fala de autoridade aqui, fala de posição, não há autoridade que não proceda de Deus. Se a pessoa está lá, foi porque Deus permitiu ocupar aquela posição que Deus criou. E porque não há autoridade que não proceda de Deus, as autoridades que existem foram instituídas por Ele. Deus permitiu que eles estivessem ali. Vontade decretiva, vontade permissiva. E qual que então deve ser a nossa posição, pastor, diante desse mundo? E aí eu quero convidar você, abra sua Bíblia comigo aí, por favor, vamos lá para o livro de 2 Samuel, vamos lá para 2 Samuel para ilustrar aqui para nós essa nossa posição. Segundo livro de Samuel, nós vamos fazer a leitura do do capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado e grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu em sua casa e junto com seus filhos.
comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha que o homem pobre tinha e preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, eu livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará de sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Somente até aqui. Amados, uma posição que nós precisamos ter, olhando para esses textos bíblicos e entendendo a autoridade dessa maneira, é a seguinte: a nossa posição, onde nós estamos, deve ser a posição de profetas e profetisas do Senhor, onde nós estamos. Não existe nenhuma autoridade que seja absoluta nessa terra. A única autoridade absoluta é Deus. Deus é a única autoridade absoluta. Todos os demais estão onde estão, porque o Senhor assim permitiu estarem lá. Exercem a autoridade que o Senhor permitiu fluir de si para eles. Ou seja, amados, eu, por exemplo, estou aqui em posição de autoridade na igreja. Eu não sou absoluto. Se um dia eu fizer uma besteira, isso não vai acontecer, fica tranquilo em nome de Jesus, mas se um dia alguém fizer uma besteira ocupando a posição de pastor de uma igreja, existem dispositivos em que essa pessoa vai ser julgada e tirada, porque ela corrompeu a sua autoridade. Então, quando nós vemos esse texto aqui de Natã e Davi, Simone, nós precisamos entender uma coisa, Rogério: a nossa posição nesse mundo, Edgar, é a de profetas. Se a pessoa que está lá exercendo autoridade fizer algo bom, glória a Deus, o que ela está fazendo é bom, mas se o que ela está fazendo não é bom, com respeito, com a honra que é exigida lá em Romanos 13, eu vou me levantar e vou dizer: olha, eu não concordo com isso, a palavra do Senhor não dá base para essa decisão. Nenhum de nós aqui foi levantados para ser vaquinha de presépio o tempo inteiro. Tudo que está sendo feito está bom, tudo que está sendo feito está certo. Não, nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. O sal tem que fazer a diferença. Quando nós vemos então algo acontecendo e de repente uma determinada liderança, e como eu estou falando aqui, liderança não é só política, liderança em todas as esferas, está começando a desviar o seu passo, nós como voz proféticas precisamos, Celinha, levantar e dizer: olha, não está caminhando bem essa situação, você não está acertando, vai por esse outro lado aqui, de maneira respeitosa, com amor, com cuidado, Eliane, mas nós precisamos erguer a nossa voz profética, nós precisamos nos posicionar dessa maneira, para aprovar o que está certo e apontar aquilo que não está. E nós temos exemplos na palavra, outros, nós temos Natã, que nós acabamos de ler, nós temos também um exemplo do profeta Amós, que exortou um rei chamado Jeroboão II. Nós temos o próprio caso de John Wesley. John Wesley, na Inglaterra, ele ergueu a sua voz, William, para pregar contra o tráfico de escravos naquele período. Nós temos um outro exemplo de um alemão chamado Bonhoeffer, que durante a Segunda Guerra Mundial, ele se levantou, ele era pastor, e falou contra o movimento nazista que estava assassinando judeus naquele período, e morreu por estar falando aquelas coisas. Ou seja, nós temos voz
profética. Nós temos voz profética. O Senhor te dá autoridade, palavra, para poder declarar: assim diz a palavra do Senhor, assim diz o Deus a quem servimos. Amados, nós estamos aqui nessa terra, repito, para ser sal e para ser luz, amém? Nós precisamos temperar esse mundo que nós vivemos. Não podemos aceitar tudo calado e aceitar e bater palma para tudo. Nós precisamos orar: Senhor, muda essa situação. Senhor, toca no coração daquela pessoa. Por exemplo, nesse momento agora, nós estamos acompanhando todo aquele caos em Petrópolis. E, amados, eu não sei vocês, mas uma oração que eu tenho feito nesses dias é pedindo ao Senhor que, em nome de Jesus, o dinheiro que for destinado para reconstruir a cidade não seja desviado. Que em nome de Jesus o dinheiro não se perca, que não haja nenhum roubo de nada ali para que aquela cidade se levante. Esse é o nosso papel. Orar pelas autoridades, pedir: Senhor, toca no coração daquele prefeito, toca no coração de cada pessoa responsável pelas obras ali, para que não haja superfaturamento de nada, para que não haja desvio de recursos, um monte de ajuda que está sendo mandada para lá. E aí eu vou abrir aqui até um parêntese, né? Eu não sei se vocês viram, mas teve uma cena que foi de cortar o coração. Quando estava tudo sendo destruído pelas chuvas, um grupo de pessoas saqueando loja lá em Petrópolis. Assim, foi uma cena horrorosa. Pessoas se aproveitando da fragilidade humana naquele momento para levar vantagem, pessoas roubando lojas, roubando produtos e aproveitando aquele momento. Amados, nosso papel como igreja do Senhor é orar pedindo: Senhor, em nome de Jesus, toca no coração daquelas pessoas. É orar pelas lideranças das igrejas que estão lá servindo. Lembre-se de orar pelos pastores, pelas lideranças. Amados, quantas igrejas nesse momento lá em Petrópolis estão servindo de abrigo? Tem cultos hoje pela manhã que não estão acontecendo, porque as igrejas estão tomadas de pessoas que não têm aonde ficar. Mas nós precisamos orar pelas autoridades, todas elas. Todas elas. A sua mãe é autoridade sobre a sua vida, ora pela vida da sua mãe. O seu pai é autoridade sobre a sua vida, ore pela vida do seu pai. Todas as autoridades, amados, precisam ser respeitadas e honradas pela posição que elas ocupam. Mas, pastor, e se aquela autoridade está usando toda a influência dela para o que é mal? Eu creio num Deus que vê tudo e o Senhor ela vai se lidar lá com Deus depois. Ela vai se lidar lá com Deus depois. Mas o intuito dessa mensagem, desse texto que eu estou trazendo para você é o seguinte, meu irmão e minha irmã: se você entender isso, você entendeu tudo. Não seja você a pedra de tropeço. Não seja eu a pedra de tropeço. A parte que cabe a nós fazermos, vamos fazer. Às vezes a gente desanima de fazer o certo, porque a gente vê um monte de gente fazendo errado e parece que dá tudo certo para aquela pessoa. E a palavra vai dizer para nós: não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer o bem, vale a pena ser fiel, vale a pena fazer o que tem que ser feito, o Senhor cuida de cada um de nós. E eu quero caminhar para a conclusão dessa mensagem destacando duas coisas para finalizar. Como que deve ser então nossa posição diante de todas essas coisas? Qual que é o nosso papel diante dessas coisas? De acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que nós vemos nas Escrituras como um todo, a nossa postura tem que ser de obediência, mas não significa ser servos, não significa ser servos o tempo inteiro de olhos fechados das autoridades humanas que estão aí, mas a nossa postura tem que ser positiva e crítica, como nós vemos aqui nesse texto. Positivo no sentido do seguinte: cidadãos que se portam como sal e luz dessa terra. Você que é pai, você que é mãe, levanta sua mão assim agora, assim, ó, você que é pai, você que é mãe, em nome de Jesus, a sua autoridade como pai e mãe, ela serve para abençoar essa nação também. Você sendo um pai e uma mãe que é homem, que é mulher de Deus, agindo em fidelidade ao Senhor, você estará agindo com grande força para abençoar a nação, o estado e a cidade que você mora. Você entende isso, você recebe isso sobre a sua vida. Agora você que
caminha, você que está estudando, você que tem a sua empresa, você que é profissional aí, que tem o seu trabalho, se você for um bom profissional, se você for um estudante exemplar, se você for alguém fiel ao Senhor, você também estará abençoando a sua nação. Precisamos entender isso diante das autoridades. Se eu não me portar como um discípulo fiel ao Senhor Jesus, eu não estarei ajudando as autoridades que estão sobre mim a serem bênção onde elas estão servindo. Eu tenho o meu papel, eu tenho um peso nisso tudo, mas a minha postura ela também tem que ser crítica no sentido do seguinte, com postura profética, não abraçar e bater palma para aquilo que está sendo feito que é errado, para aquilo que foi feito e que é errado. As minhas atitudes, elas precisam ser fiéis à vontade de Deus e não à vontade de homens, grupos, ou seja lá quem for. A nossa fidelidade é ao Senhor. Então eu oro nessa manhã em nome de Jesus, dizendo o seguinte para toda a IMEFRE, que cada discípulo dessa casa possa ser um agente abençoador na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Não se canse de fazer o bem, seja fiel no seu trabalho, seja fiel na sua escola, respeite as autoridades com o respeito que elas têm que receber, respeite, cumpra com seus deveres e o Senhor abençoará e guardará a sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Convidar aqui já o Ministério de Louvor para a gente louvar o Senhor mais uma vez. Conforme eu falei, amados, semana passada, uma das direções que o Senhor me deu ao trabalhar essa série de mensagens nesse início de ano, eu até compartilhava, acho que foi no culto da noite na semana passada, é que esse ano é um ano de muitos desafios diante de nós, desafios que minam muitos relacionamentos. Eu, em 2018, nas últimas eleições para presidente, eu estava em Pilares, e eu presenciei casos de famílias que filhos pararam até mesmo de falar com pais por conta de questões de pensamento divergente. E algo que nós precisamos orar também como igreja é que o Senhor preserve as famílias, que o Senhor preserve as igrejas, que a nossa união ela esteja baseada em algo que é muito maior do que todas essas coisas. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, pela vida da sua família, pela vida dos seus amigos. Feche seus olhos. Nós vamos orar agora pela vida das pessoas que nós conhecemos, por nós também, pedindo ao Senhor que nós possamos ser agentes de paz nesse mundo que já está tão caótico. Amados, o mundo já está pegando fogo, as pessoas estão cada vez mais frias no seu amor. A palavra do Senhor já havia nos alertado isso. Nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E hoje é muito banal os ataques pessoais, xingamentos, até mesmo agressões físicas que acontecem por tão pouca coisa. Às vezes uma pequena discordância, ela já é uma fagulha suficiente para incendiar uma floresta inteira. Só que a palavra do Senhor nos exorta em Romanos 13, mesmo que a autoridade que estiver ali, ela não seja aquela que você gostaria, mesmo que não seja aquele seu patrão, uma pessoa com atitudes que você gostaria, da sua vida que possa exalar respeito e honra, que não tenham do que te acusar, que você possa ser um discípulo fiel ali onde você está, dentro da sua casa, que você seja um discípulo fiel no trato sobre aquelas pessoas que são autoridades na sua vida, que a acusação não venha sobre você, e que em nome de Jesus, o Senhor venha derramar paz em nosso meio. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar a Ti nesse momento, te pedir perdão em primeiro lugar, por todas as vezes, Senhor, que nós desrespeitamos alguma autoridade na nossa vida. Perdoe, Senhor, por todas as vezes que acabamos falando mal de pessoas ao invés de orar por elas. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que escolhemos a via do ataque ao invés da via da oração. Senhor, nos perdoe por todas as vezes que nos exaltamos em determinadas conversas, debates, e agimos de maneira que vai contra ao que nos ensina Romanos 13, do 1 ao 7. Senhor, que nós possamos ser humildes nesse mundo,
Sabemos, Senhor, que muitas situações acabam gerando dentro de nós um descontentamento. Nós vemos injustiças, nós vemos erros, e Senhor, que a nossa postura, ela não seja uma postura mundana, que ela não seja uma postura com palavras chulas, mas que como Natã falou com Davi, de uma maneira respeitosa, de uma maneira, Senhor, honrosa com aquela liderança, que nós também possamos falar a verdade, mas falar com respeito, falar, Senhor, com palavras que devem estar na boca de um cristão. Tira, Senhor, da nossa boca todo tipo de palavra chula, todo tipo de palavrão, Senhor, de ofensas, palavras que não devem estar no nosso vocabulário. Senhor, que a nossa conduta, ela seja uma conduta diferente. Senhor, que o nosso povo nesse ano, Senhor, de eleições, nesse ano, Senhor, onde a nossa nação escolherá seus governantes, Senhor, que a nossa postura em conversas entre amigos, em debates, Senhor, seja uma postura cristã, expor a opinião, mas expor de maneira saudável e santa, Senhor, em nome de Jesus. Que seja mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser um corpo unido na Tua presença. Aproveitamos também, Senhor, para orar pelas nossas autoridades, aqueles, ó Pai, que ocupam hoje as posições de autoridade sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor, a vida do presidente, dos deputados, dos senadores, ó Pai, a vida do governador, a vida do prefeito, dos deputados, vereadores. Senhor, toma a vida dos síndicos de condomínio. Senhor, toma a vida, Senhor, dos patrões, Senhor, que estão sobre a vida dos seus discípulos, a vida dos diretores, professores, ó Pai, pais, mães. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do nosso bispo. Toma, Senhor, a vida dos nossos SDs, do corpo pastoral, a clã da Tua igreja. Senhor, que nós possamos exercer a autoridade da maneira como ela deve ser exercida em nome de Jesus. É a oração que fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, e dai-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia, e perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. E venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, e venha o Teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, e perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Que venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
agora. São Deus para sempre, porque o reino, poder é agora. São Deus para sempre. Amém. 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 Aleluia. Senhor, guarda essa palavra no nosso coração, que possamos colocar em prática na nossa vida, Senhor. Nós queremos sempre ser obedientes à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque a Tua palavra trata, Senhor, de assuntos que são importantes na nossa caminhada, e que possamos, Senhor, agora praticá-la. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amado, você pode se assentar por um breve instante, nós vamos preparar para ofertar ao Senhor, mas antes eu preciso dar uma palavra orientadora para toda a igreja. Amados, conforme vocês puderam ver no grupo do WhatsApp da IMF, você que não viu, você pode abrir agora aí para dar uma olhadinha. Eu coloquei uma mensagem, obrigado, William, eu coloquei uma mensagem lá no nosso grupo sobre a arrecadação de mantimentos para enviar para Petrópolis. Eu vou ler aqui para vocês aqui o que está nos dizeres, que é o seguinte: estamos recebendo meias, máscaras, roupa íntima, colchonete, leite em pó, toalha e roupa de cama. Por que esses produtos aqui, pastor? O pastor Alberto, que foi pastor aqui nessa casa no ano de 2017, ele está lá em Petrópolis, e ele, em contato com a Catedral Metodista lá de Petrópolis, tomou ciência do que hoje é mais urgente lá naquela área. Eles estão precisando muito desses elementos que eu acabo de citar aqui para vocês. Mas nada que impeça você também de doar algo que você tenha lá, que você pode abençoar, uma roupa. Aqui na igreja, por exemplo, nós temos um bocado de roupa que está guardado, que a gente vai mandar para lá também. O Ministério de Ação Social já está selecionando. Algo que eu vi também, que foi algo que ficou assim no meu coração, e caso você queira fazer também, eu vi muitas crianças assim nos vídeos que passavam lá, né, e eu fico imaginando crianças que perderam também brinquedos, né, que perderam, são coisas que podem dar alegria, né, então se você quiser também doar brinquedo, doar alguma coisa assim, que possa alegrar um pouco a vida daquelas pessoas que estão passando por esse aperto, nós vamos arrecadar esses produtos e juntamente com a Igreja Metodista na Barra da Tijuca, o pastor Gilson Zanardo, nós vamos enviar um caminhão lá para Petrópolis, que vai levar todos esses mantimentos. Ainda não temos a data, mas assim que tiver, eu vou colocar no grupo da igreja. O caminhão é de um irmão da Metodista da Barra, que já se colocou à disposição, vai bancar combustível, tudo, ele está doando esse serviço para levar essas doações. Então, contamos com a igreja. Nessa manhã nós temos aqui 2 caixas, a da ação social, caso você traga o seu mantimento para doar para a ação social, e essa caixa de papelão para os mantimentos para Petrópolis. Então você pode estar trazendo aqui nos cultos para abençoarmos lá aqueles irmãos e irmãs que precisam do nosso apoio nesse momento. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos ofertar ao Senhor. Você que separou nessa manhã o seu dízimo, a sua oferta para trazer, quero convidar você a tomar aí na sua mão agora. Vamos orar consagrando ao Senhor, que o Senhor continue prosperando a sua vida, a vida da IMEFRE, para que nós possamos ser generosos nesses momentos para abençoar a vida de pessoas que precisam. Senhor Deus, nós oramos a Ti e consagramos as nossas ofertas e dízimos, Senhor, que possam ser bênção para a Tua obra que acontece aqui nesse lugar. Nós Te agradecemos, Senhor, e consagramos a Ti cada semente, cada recurso, que o Seu povo possa continuar sendo fiel, Senhor, em seus compromissos que é contigo. Nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando os mantimentos que são colocados aqui, Senhor, cada quilo de alimento para abençoar famílias aqui na freguesia, bem como também, Senhor, os mantimentos, recursos que serão enviados para Petrópolis,
que nós possamos abençoar aquela cidade e que o amor do Senhor venha transbordar naquele lugar, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Estenda sua mão para cá. Senhor, nós agradecemos a Ti por cada dízimo e cada oferta, por cada doação, Senhor, colocada aqui nessas caixas. Consagramos tudo a Ti, Senhor, e que possa servir para abençoar a vida de pessoas. Continue abençoando, Senhor, a casa de cada um dos Teus filhos e filhas, que nada venha a faltar e que a Tua boa mão esteja estendida sobre cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por um minutinho. Nós já estamos caminhando para o término do culto. Preciso antes só compartilhar aqui com vocês os últimos avisos sobre a caminhada da nossa igreja. Lembrando, amados, que na primeira semana de março nós vamos começar o curso de imersão bíblica, agora 2022, Novo Testamento. Um pedido que eu faço para você: já separa aquela pastinha que você ganhou no ano passado, para você poder continuar guardando os materiais que você vai receber no curso deste ano. Vai ser bênção, edificante aí para a sua vida, tenho certeza disso. Um outro aviso importante sobre a caminhada da nossa igreja é que a torre de oração, ela mudou de dia e horário. A torre de oração, que era na terça-feira de manhã, agora vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas. Então, antes da quinta profética, teremos a torre de oração. Você pode vir para a igreja orar, já serve até de aquecimento, né? Já aquece na oração e vai para a quinta profética com tudo. Tem sido bênção. É a última que nós tivemos agora semana passada. Foi um tempo poderoso de Deus. Quem esteve pôde acompanhar. Nós nem gravamos, não tivemos condições de gravar, porque foi um mover aqui sobrenatural que aconteceu. Então eu quero convidar você, esteja conosco na quinta profética, que seja um tempo de bênção para as nossas vidas aqui em nome de Jesus. Um outro aviso importantíssimo, e esse eu conto muito com você. Você que puder, esteja hoje à noite aqui na igreja conosco. Nós teremos um pregador convidado aqui que estará trazendo a palavra. Pastor Fernando, da igreja de Copacabana, pastor Fernando Lockman, estará ministrando a palavra do Senhor hoje aqui à noite. Provavelmente vai trazer alguns irmãos de Copacabana acompanhando ele. Então quem Mefre possa estar aqui para acolher a vida desses irmãos. E eu tenho certeza que vai ser uma noite de palavra abençoada também sobre as nossas vidas. Amém? Creio que sejam só esses avisos. Esqueci de algum? Liderança aí, esqueci de algum? A Clã, lembrando, né? Dia 12 de março temos reunião. Não se esqueçam. Convocação aí para todos os irmãos da liderança da nossa igreja. Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Coloque de pé, nós vamos agradecer e encerrar esse tempo de culto. Senhor, te dê um domingo abençoado na tua casa, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tivemos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pela escola dominical, pela vida de cada professor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo, Senhor.
as orações, a palavra do Senhor. Obrigado porque esse tempo é um tempo de edificação sobre cada um de nós. Seja nos abençoando, Senhor, abençoe nosso dia, nossa semana, e que logo mais possamos estar de volta para te adorar, para receber mais uma porção da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, uma semana abençoada. Floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos